Boa noite, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. Boa noite aos nossos amigos e irmãos que conosco nesta hora reúnem-se nos seus lares para estarmos prestando um culto de adoração, louvor ao nosso Deus, de gratidão e súplica também. Quando nós estamos iniciando mais um novo ano, o ano de 2021, tivemos uma travessia bastante tribulada no ano passado, 2020, mas o Senhor, com certeza, cuidou, guardou da sua igreja e tem guardado. De maneira tal que nós podemos dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Enfrentando um início quando nós renovamos os nossos propósitos, nossos planos, projetos, e pode ser que muitos encontrem-se até desanimados diante das lutas e do que tem acontecido, mas a nossa confiança está em Deus, o Deus que tem nos livrado, que tem nos guardado, e é o Deus que sustenta o teu povo. Por isso, continuamos a nossa vida e sempre louvando e agradecendo a Deus, na certeza de que Ele está guiando os nossos passos, que o Espírito Santo nos conduza para que possamos estar sempre na Tua presença, buscando a Tua face e levando a palavra de Deus a esta humanidade, em especial na nossa cidade, nosso bairro, Campo Grande, onde existe essa agência aqui do Reino de Deus, para proclamar a palavra de Deus, proclamar a graça de Deus sobre a humanidade. E tem o culto de hoje, tem o tema, graça superabundante. Realmente a graça vinda de Deus em Cristo Jesus, que ela possa ser superabundante na vida da igreja, mas na vida de cada um que buscar a presença do Senhor. Nós iremos fazer a leitura do texto de introito que se encontra no livro de Romanos, capítulos 5, versos de 18 a 21. Então, convido você no teu lar, nesta hora aí, reunida com a sua família, com certeza, sendo gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus, que façamos essa leitura em uníssono. Leiamos. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Texto muito bonito do livro de Romanos, que Paulo escreve, e que Deus abençoe a leitura da palavra e que fique guardada em nossas mentes e coração. E nós iremos iniciar também louvando a Deus neste momento de culto com o hino 314, sob a direção do nosso irmão Valci. Preciosa a graça de Jesus, que ela, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que ela continue a nos conduzir nesse ano, que essa preciosa graça continue a nos conduzir, nos dando sabedoria para o que vier pela frente, termos condições de passar pelo que vier pela frente. Leiamos juntos o texto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação! A graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Glórias a Deus por esta letra tão linda e a melodia, claro, né? Mas que ajuda também a nos refletir. A palavra de Deus já sempre fala aos nossos corações. E aí esta última estrofe: perigos mil atravessei. Quando estamos iniciando um novo tempo e a gente se lembra realmente o que passamos, e claro, com perigos, diante dessa pandemia, mas a graça de Deus, o amor dele, nos valeu, nos guardou e, com certeza, continuará nos guardando. Por isso, o nosso desejo sempre para o povo de Deus, o povo cristão, a Igreja Batista do Parque São Basílio, é que deposite realmente a sua confiança em Deus, convicto de que Ele é poderoso, muito mais do que todas essas coisas, e que pode nos guardar. Sei que o ser humano tem medo, nós somos limitados e temos, né? Mas confiamos em nosso Deus. Vamos então orar neste momento e agradecendo a Deus. É um momento de ação de graça. Convido a você, então, no seu lar, juntamente com sua família, as pessoas que estiverem contigo, cerrem seus olhos, abaixe sua cabeça, a maneira de se concentrar e comece a ser gratos a Deus.
Agradeça a Deus pelo ano que passou, porque você chegou até aqui, guardado, sustentado por Ele. Agradeça a Deus até pelas lutas, dificuldades, porque também aí houve vitórias, então seja grato pela vitória que o Senhor concedeu a você e sua família. Agradeça pela tão grande salvação em Cristo Jesus, essa graça superabundante. Sejamos gratos a Deus. Agradeça a Deus pela liberdade de estarmos reunidos, mesmo nesta maneira ainda virtualmente, mas unidos nesta hora no mesmo propósito, que os nossos pensamentos nessas horas estejam unidos e elevando ao trono de graça de Deus como Igreja Batista do Parque São Basílio, em louvor e gratidão a Ele pelo cuidado que Ele esteve durante todo o ano de 2020, porque isso também nos dá força e esperança para continuarmos este novo ano. Então agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir, de sua família, pelo cuidado, zelo que ele manteve, sempre estando, direcionando esse rebanho dentro dos princípios e valores da palavra de Deus. E agradeço a Deus pela vida da igreja local, com toda a sua membresia, irmãos ativos, que estiveram sempre presentes também na preparação deste culto, para que pudesse chegar aos nossos lares e juntos estarmos agradecendo a Deus. Agora agradeça você, marido, pela vida da sua esposa, você, esposa, pela vida do seu esposo, vocês, pais, pela vida dos filhos, filhos, pelas vidas dos pais. Agradeçam a Deus pelo cuidado do Senhor sobre a sua família. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, pelos recursos que chegam até você, pelo trabalho, sempre entendendo, irmãos, que não é com a força dos nossos próprios braços que conseguimos, mas é pela graça, por esse amor de Deus que nos concede até força, concede nosso trabalho para continuar. Então sejamos gratos a Deus, louve ao Senhor, glorifique a Deus por tudo quanto Ele tem feito já na sua vida, na vida da sua família e por aquilo que há de fazer. Confie nisto. Agradeça a Deus pelas respostas de orações, porque muitos dos teus servos, irmãos, pessoas que colocam seus pedidos de oração têm recebido respostas de Deus. Então sejamos gratos a Deus porque tem respondido a oração da igreja. Ó Senhor, nós te somos gratos pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, mesmo nesse tempo difícil, como atravessamos o ano de 2020, agora se inicia 2021, mas cremos que o Senhor está no controle de toda a história da humanidade, de todas as coisas, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, e te pedimos que o Senhor venha a ajudar a cada um de nós a discernir os teus propósitos, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Início de ano é quando as pessoas param para replanejar seus projetos, para traçar planos, metas, objetivos. E nós queremos te pedir que teu Santo Espírito
venha orientar, dar sabedoria à tua igreja neste novo tempo, deste novo ano, principalmente para entender qual é o propósito de tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo, e o que o Senhor quer nos ensinar. Que o teu Santo Espírito dirija e conduza os nossos passos, segundo o teu querer e os teus propósitos. É que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Leamos um texto também que está mais colocado na nossa ordem de culto. Tá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Deixa o texto aí, eu vou pedir para repetir de novo, que eu comecei também um pouquinho, né? E vamos com atitude. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. A graça que só nele está, que possamos estar recebendo. E nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com o cântico do hino 350. A Jesus Cristo contarei tudo. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Salmos 138, 3. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Creia nisso, igreja, nos cuidados do Senhor, aos problemas, às dificuldades, só Ele pode dar solução.
Creio que quando nós trabalhamos isto, mentalizando, isso ajuda a confirmar a nossa fé num Deus em que nós cremos, um Deus que é vivo, que responde às nossas orações, porque Ele nos ouve. E nós entraremos agora num segundo momento de oração, que é um momento de clamor, de súplica. E é quando nós colocamos alguns tópicos para que a igreja, na unidade de propósito, então vai colocando isso diante de Deus, clamando e pedindo ao Senhor o seu socorro. Então, mais uma vez, te convido a fechar seus olhos. E a gente sempre fala isso, às vezes não é que seja tão importante, mas ajuda na concentração, que nada possa desviar a nossa mentalização nesta hora. Comece a orar pela igreja, a Igreja Batista, denominada aqui do Parque São Basílio, a igreja que sou eu e você. Meu pedido é para que estejamos no centro da vontade de Deus, especialmente durante este ano que se inicia, que a igreja esteja no centro da vontade de Deus. Ore pela vida do nosso pastor Valdemir, da irmã Eleni, sua esposa, sua família, para que o Senhor também os guarde, os proteja. Lembre-se também dos demais pastores da igreja com suas famílias, para que o Senhor também esteja cuidando e sustentando a cada um. Coloque toda a liderança diante de Deus, para que possam sempre manter-se motivados no serviço do Senhor, na medida que for demandado, estejam sempre dispostos no serviço do Senhor. Orem pela vida de cada irmão envolvido na preparação dos cultos, na área da mídia, do som, dos instrumentos, dos louvores, da direção, da ministração. Que o Senhor também abençoe a vida dos teus servos. Agora peça pelos casamentos, os casamentos da igreja batista, os que nós conhecemos, né? Mas que Deus possa abençoar os casamentos, a cada dia firmando os laços matrimoniais, os relacionamentos conjugais, relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E aí orem pelas famílias da igreja, para que as famílias sejam edificadas no amor e na graça de Deus, sejam fortalecidas e que possam declarar esse amor de Deus na sua vizinhança. Cada família seja um farol num local que está se estabelecido. Que o Espírito Santo esteja trabalhando dentro dos lares, das famílias. Clame a Deus pela vida das nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa juventude, para que eles se mantenham firmes na presença de Deus e não venham se desviar deste caminho. E aproveito este momento para você que é paz de oração, você tem aí o nome dos jovens que você tem orado por eles. Continue a clamar, lembre-se desses nomes, coloquem agora diante de Deus, pedindo para que o Senhor guardem a vida desses jovens durante este ano e que eles se mantenham firmes também, buscando a presença de Deus. Clame pela vida dos nossos idosos, irmãos, para que eles sejam renovados em suas forças, tanto físicas como também espirituais e emocionais, e se mantenham servos adoradores. Agora mudamos o foco também um pouco para o nosso país, né?
Coloque toda a direção das autoridades do nosso país nas mãos de Deus. Desde a pessoa do presidente, governadores, prefeitos, os poderes constituídos, que são os que têm decidido o destino da nação e que neste início de ano tomam um rumo com o propósito de buscar sabedoria em Deus e de fazer aquilo que seja bom aos olhos do Senhor, para que a igreja possa experimentar tempo de paz e de prosperidade na nossa nação. Ore também pelas forças militares, civis, auxiliares, que têm combatido, às vezes, o crime. Que Deus possa guardar, orientar, que haja a prática da justiça nas atitudes. Coloque diante de Deus também aqueles que estão à margem da sociedade. Há muitos que têm o conhecimento dessa palavra viva do Senhor, mas se desviaram e hoje vive neste mundo de treva. Que o Espírito Santo possa trabalhar nessas mentes e corações, trazendo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Coloque diante de Deus as pessoas que estão nesta situação e que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país. Orem também pela população carente, aquelas que necessitam de ajuda, que possam chegar até ela, socorro, e que Deus nos sustente. Orem por aqueles que estão desempregados, e que neste novo ano haja esperança, que portas de emprego se abram, e que muitos possam ser realmente atendidos nos seus desejos. Coloque diante de Deus também os empresários do nosso país, especialmente aqueles que são justos nos seus negócios, que têm empenhado em todo o progresso, que sejam também abençoados e que possam abrir portas de emprego para abençoar vidas. Agora clamem pela vida dos missionários, irmãos. Sempre também esse tempo de início de ano, muitos necessitando de ajuda e da provisão. Então coloque a vida dos missionários diante do Senhor. Nossa igreja tem ajudado uma relação, os irmãos conhecem, lembram os nomes. Cada um agora lembre de um nome de um dos missionários que são sustentados pela igreja e orem por eles, para que Deus esteja guardando, dando a provisão também de cada dia, abençoando suas famílias e que eles continuem firmes na pregação do Evangelho. Orem pela igreja perseguida, uma igreja que não tem essa liberdade e a oportunidade que nós temos de estarmos livremente cultuando ao Senhor e pregando a palavra, para que o Senhor então guarde a igreja sofredora e que sustente a fé da igreja que vive esta situação. Mas coloque diante de Deus também, irmãos, as famílias da sociedade, as famílias do nosso país, do nosso Rio de Janeiro. Peçam a Deus para que essas famílias possam experimentar essa graça de Deus e viver as experiências de um Deus que socorre, para que sejam famílias estruturadas dentro dos princípios e valores da palavra do Senhor, para que tenhamos uma sociedade sadia. Mas orem também pelas famílias
enlutadas, que têm perdido seus entes queridos, e que nessa hora de dor possa entender que há onde buscar uma paz, um consolo e um refrigério, que em nosso Deus, porque a sua graça, que é superabundante, seja derramada nos corações enlutados. Orem pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso país, possa ser também uma referência para a nossa nação neste ano, no decorrer deste ano, que faça diferença e que as pessoas possam verdadeiramente reconhecer um povo diferente, como foi no princípio na igreja, lá em Atos, e aí as pessoas se voltem para conhecer o nosso Deus. E é através da vida da igreja que isso pode chegar até a nossa sociedade. Clame a Deus ainda pelas nações do mundo que têm e estão atravessando o problema da pandemia, na dedicação à busca de um antídoto, que são vacinas, remédios, essa preocupação toda, mas que o Senhor esteja no controle de toda essa situação. Que dê direção e orientação, sabedoria aos que controlam cada nação. Coloque diante de Deus também os profissionais da saúde, que eles sejam abençoados, guardados, e que mantenham-se firmes também no atendimento, dando socorro àquelas pessoas que os buscam na hora de tanto desespero. E clame a Deus pela vida daqueles que se encontram enfermos, aqueles que confiaram também à igreja um pedido de oração, que está na nossa lista, no Telegram, no WhatsApp da igreja. Há vários nomes de cristãos e não cristãos, mas que confiam que através da oração do justo eles podem ser sarados e curados, como nos declara a palavra de Deus. Então é este o nosso propósito, de orar por aqueles que estão doentes, clamar pela vida deles. Clame pela vida dos enfermos. E agora, por último, também, clame a Deus sobre a sua vida. Qual é o teu desejo, o teu propósito para este ano que se inicia? Algum plano que você tem feito? Derrama-se aos pés do Senhor nesta hora e diz para Ele, para que Ele te dê direção, te dê visão, a visão que vem do Senhor para você. Que a palavra de Deus nos diz que os planos são dos homens, mas o efetuar é do Senhor. Então coloque diante do Senhor os teus desejos, porque com certeza o desejo de Deus, ele é bom, ele é perfeito e agradável para a sua vida. Glorioso Deus e eterno Pai, receba o clamor da tua igreja e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, te clamamos. Amém. Nós vamos continuar ainda louvando ao Senhor e agora com a participação especial, nossa irmã Aline Martins trará então a mensagem cantada para a igreja. Boa noite, igreja.
a Deus, todo seu viver acariciar. As águas do trono te levam à iniquidade. O poder do sangue liberta de verdade. Amém. A participação da irmã Aline, né, que Deus continue abençoando. Irmãos, nesta hora nós também ouviremos agora a mensagem de Deus para as nossas vidas, que será trazida pelo nosso pastor João Alberto. É uma alegria, irmãos, poder estar com os irmãos mesmo em suas casas, né? É um momento diferente. Estamos já no novo ano, 2021, mas ainda não estamos livres daquelas restrições que marcaram nossa vida, estão marcando nossas vidas desde o dia 15 de março, quando foi decretado o isolamento social e uma série de outras medidas para coibir o avanço dessa doença que tem trazido um certo desconforto, dor e até mesmo um pavor para muitas pessoas. Eu quero dizer que nesse novo ano nós precisamos continuar tendo a nossa esperança colocada no Senhor. Eu quero então, nesta oportunidade, pedir que você abra a sua Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo de número 1, é logo no início. É o momento quando a gente vai perceber, o livro de Lamentações, na realidade, ele é um livro que tem uma característica muito especial, porque ele fala de dores, ele fala de situações difíceis. Foi o momento em que o profeta Jeremias, antecedendo o cativeiro, antecedendo a ida do povo para o cativeiro babilônico, alertou o povo diversas vezes sobre a situação em que o povo se encontrava. O povo tinha uma promessa de Deus, tinha uma aliança firmada com o Senhor, de que eles seriam abençoados, mas o povo, ele achava que ele era um povo especial, escolhido, e ele podia fazer o que quisesse, que não teria problema nenhum. Só que essa bênção de Deus para a vida do povo estava condicionada. Em Levítico capítulo 26, a gente pode verificar isso, Deuteronômios capítulo 28, até o 28, 29 e 30, até o capítulo 30, nós vamos verificar que havia também este condicionamento.
E no momento em que o povo desobedecesse às ordens do Senhor, era o momento em que o povo não experimentaria as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Esse texto que nós vamos ler de Lamentações capítulo 1, do verso 20 até o verso de número 22, vai retratar esta realidade. E agora a cidade tem consciência daquilo que ela está passando. E então o povo começa agora a clamar ao Senhor. Capítulo 1 de Lamentações, do verso 20 até o verso de número 22, nos diz o seguinte: Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouve que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizestes, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. É o momento quando o povo tem a consciência agora, depois de ter se rebelado contra o Senhor, de ter se distanciado dele, o povo começa a ter esta consciência de que o seu sofrimento, de que a sua dor, de que as crises pelas quais eles estão passando são fruto do seu distanciamento de Deus. Eu quero então pensar com os queridos nesta noite, neste ano de 2021, quero pensar com os queridos nesta noite a oração que nós precisamos fazer no meio de uma profunda dor. O tipo de oração que precisamos fazer no meio de uma profunda dor. Ou então, o que fazer diante do sofrimento que nos apanha, às vezes, de forma tão repentina e nos deixa atordoado, como muitos brasileiros e muitas nações do mundo estão passando neste tempo por conta desta pandemia. Eu quero principiar, então, esta nossa reflexão nesta noite, dizendo o seguinte, que o tema desses 5 lamentos, são 5 capítulos que o livro de Lamentações tem, então você pode entender que são 5 lamentos que o profeta vai apresentar. É alguma coisa que vai mostrar o juízo de Deus por conta da desobediência, por conta da rebelião do seu povo, por conta da rejeição do seu povo às orientações que Deus havia lhes apresentado. O livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 11 ao verso de número 21, também nos mostra isso, nos mostra essa advertência, Deus fazendo advertência ao seu povo. Ao escrever este livro, Jeremias, ele expressa a sua mais profunda tristeza. Na verdade, o que Jeremias estava dizendo era que não precisava passar por aquela dor, não precisavam passar por aquele momento de tristeza, não precisavam passar por aquele momento de angústia. O povo achava que poderia fazer qualquer coisa e Deus não iria puni-lo. Eu diria que Deus não iria puni-lo mesmo, mas Deus iria discipliná-lo. Este livro de Lamentações é o livro mais chocante, porque é o livro que retrata a dor do povo de Deus de forma muito profunda. A Septuaginta diz que Jeremias viu as ruínas de Jerusalém e de que ele se assentou um pouco distante, e aí então ele começou a escrever este livro das Lamentações. É um choro pela cidade amada, é um choro pelo sofrimento do povo. O livro é chamado de O Muro das Lamentações da Bíblia. Ele é lido todos os anos pelos judeus nas suas comemorações em relação à destruição de Jerusalém e do seu templo.
A primeira oração que nós podemos observar neste livro, neste capítulo de número 1, porque em todos os capítulos do livro de Lamentações, ele termina com uma oração. Mas a gente pode notar que neste primeiro capítulo de Lamentações, nós já no versos de número 11 e 12, nós já podemos sentir esta preparação, desta angústia que o povo sentia. Esta é uma situação difícil e extremamente aflitiva. Agora eu queria chamar você para acompanhar-me neste momento, nesta reflexão, olhando para a leitura do texto que fizemos, a partir do capítulo 1, verso de número 20, quando ele diz: olha, Senhor, porque estou angustiada. O que o profeta está querendo dizer é o seguinte: Senhor, veja a minha aflição, Senhor, veja a minha dor, Senhor, o Senhor vê como é que está a minha situação neste instante. Poderíamos parafrasear isto com a situação que estamos enfrentando como povo neste momento de pandemia. Algumas pessoas têm perdido pessoas familiares, pessoas queridas, amigos, e a gente sofre por ver os nossos queridos sofrendo, mas às vezes nós mesmos estamos passando por esta dor e por este sofrimento. Vê a minha aflição, olha, Senhor, olha, porque eu estou angustiada. A grande aflição que o povo estava passando, além da dor pelo que aconteceu, os sobreviventes agora que continuavam em Jerusalém, eles se matavam por comida. É exatamente aquele momento quando ele vai dizer que lá fora, no verso 20, no finalzinho, ele diz: fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Quer dizer, se você fugir, a espada do inimigo vai ceifar a sua vida. Mas se você fica trancado dentro de casa, você passa fome e você vai morrer de fome. Não é verdade que a gente está passando por uma situação, não é igual, porque não tivemos nenhuma invasão do inimigo, a não ser este vírus terrível, mas a recomendação é fique em casa, fique em casa. Mas pessoas já perderam o emprego, pessoas já não têm recursos para a sua manutenção, e alguns agora começam a ficar desesperados porque começa a passar uma profunda necessidade para saciar a sua fome. É dor que aquele povo estava passando e por isso eles dizem: olha, Senhor, porque estou angustiada. É aquele momento quando o povo começa a sentir a dor bem próxima, é uma dor pelo passado de desobediência que eles haviam vivenciado, é uma dor por causa do presente, que eles não podem fugir, eles têm que ficar em casa, mas a fome agora começa também a chegar aos seus lares, e eles começam agora a matar-se mutuamente para saciar a sua fome. É algo tremendo. É uma dor pelo passado, é uma dor pela situação do presente, mas também é uma dor pelo futuro, pela ausência de qualquer perspectiva de esperança e de mudança para aquele quadro. E eles chegam a uma conclusão: não há mais o que fazer, eles não sabem exatamente o que fazer. E eles fazem uma pergunta que está no verso de número 12 deste livro de Lamentações, e eles perguntam assim: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Quer dizer, vocês não se incomodam, vocês não ficam com seus corações apertados ao ver-nos passando por esta situação extremamente difícil? Eles adotam para si um sentimento de autopiedade. É aquele momento de coitado de nós estamos passando por uma terrível aflição, e será possível que ninguém se comove? Será que ninguém vem em nosso socorro? No momento da aflição, às vezes nós tomamos também esse tipo de postura,
e tomamos essa postura de sentimento de autopiedade. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Vê, Senhor, como é que eu estou passando. Mas a atitude correta não é esse sentimento de autopiedade, mas sim aquele sentimento que está descrito no verso de número 9 deste capítulo 1. É aquele reconhecimento. Veja, o versículo de número 9 desse capítulo 1 de Lamentações, ele diz: a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. É aquele momento quando nós precisamos reconhecer que só vamos sobreviver por conta da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é o seu ponto fraco. Nós precisamos, então, tirar os olhos daquele sentimento de autopiedade, mas precisamos olhar para o Senhor e reconhecer que pecamos, reconhecer que nos afastamos dEle e de que precisamos nos voltar para Ele, que precisamos retornar para a Sua presença e fazermos novamente um pacto com Ele de fidelidade para desfrutarmos de um momento de paz. Vê, Senhor, a minha aflição, é esse verso de número 20. Agora, há uma outra situação no versículo de número 21 deste capítulo 1, quando eles vão chegar a uma conclusão, eles vão dizer: ouve os meus gemidos, ouve os meus gemidos. Na minha versão, que é revista e atualizada, eles dizem assim, o texto está descrito desta forma: ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Eles já estão pensando no tempo da vingança, no tempo da virada. O que a gente precisa entender, olhando para esse verso 21, é que Deus tem olhos para ver a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, aquilo que tem atormentado, inquietado a sua vida. Deus também não só tem olhos para ver, mas Deus também tem ouvidos para ouvir. Gemidos é algo que demonstra um sentimento profundo quando palavras simplesmente já não resolvem a nossa questão. E nós simplesmente já não temos mais palavras e começamos a gemer. Oração é algo diferente. Oração não é um blá, 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 quando muitas vezes a gente fala com Deus. E a gente fala tanta coisa que depois a gente nem lembra daquilo que realmente falou. Oração não é blá, blá, blá. Muitas vezes é parar, gemer, chorar e colocar as nossas dores diante do Senhor. É aquela situação que você está passando, em que você constantemente tem aquele pensamento vindo à sua mente, aquele momento por causa da sua dor. E você, à noite, quando vai deitar, você lembra daquilo, se acorda de madrugada, você lembra daquilo, e é aquele momento em que você precisa colocar essa dor, essa inquietação, essa angústia, essa coisa que aflige o seu coração diante de Deus. Deus tem olhos para ver e Deus tem ouvidos para ouvir aquilo que você está dizendo também. Há algum tempo atrás recebi uma mensagem no WhatsApp, é um momento que eu tenho de rede social, é o único que eu tenho também, é o WhatsApp, e recebi um vídeo de um papagaio. E um papagaio fazendo a oração do Pai Nosso. Eu achei aquilo assim engraçado, mas eu cheguei a uma conclusão, que muitas vezes nós estamos fazendo como aquele papagaio. Aquele papagaio estava fazendo aquela oração do Pai Nosso porque alguém o ensinou, não porque ele tivesse alguma experiência com Deus, não porque ele tivesse um coração inclinado para entender aquilo que ele estava dizendo. Ele estava simplesmente repetindo.
Não é verdade que muitas vezes as nossas orações têm sido efetivamente um blá blá blá? A gente não para refletir, para pensar, para gemer sobre aquelas situações que incomodam, que chegam a nós e nos fazem sofrer. Quem nunca chorou em uma oração não sabe de fato o que é orar. Para orar, você pode orar sem chorar, sim, mas nos seus momentos de dores, queridos, é aquele momento quando você não tem mais palavras, é quando aquele gemido profundo que está lá na sua alma, que você faz brotar e colocar aquilo diante do Senhor. Você não precisa ter palavras, porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Ele traduz todo aquele seu sofrimento e coloca-o diante do Senhor. Muitas das nossas orações, ou muitas das orações que nós temos visto nos nossos dias, são ou blá blá blá, ou uma tagarelice. Oração é abrir o coração com Deus, é derramar a alma diante dEle, neste novo ano que estamos começando, e dizer: Senhor, me socorre. Senhor, eu não sei o que pode nos acontecer, eu não sei se nós chegaremos ou não ao final deste ano, eu não sei, Senhor, quais são as reais perspectivas para este ano de 2021, mas eu tenho uma confiança e eu tenho uma esperança, e ela está depositada no Senhor. Veja que, às vezes, nós estamos como aquele povo: ouve, Senhor, o meu gemido, ouve, Senhor, o que eu suspiro, ou suspiro que eu estou colocando diante do Senhor. E depois ele diz: mas não há quem me console. Não há quem console, porque, de fato, o povo que tinha os seus amigos, que tinham os seus aliados, eles, no momento da dor, no momento da invasão da Babilônia, eles se distanciaram do povo judeu, e agora, então, eles começam a fazer galhofadas com o sofrimento daquele povo. O povo, então, agora percebe que não há ninguém que console eles naquele momento de dor. Mas nós que temos a Jesus Cristo, nós temos um consolo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 3 e no verso de número 4, ele vai falar que Deus é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que são também angustiados com alguma situação difícil. Verso 3 e verso de número 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta, ou que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos temos contemplado por Deus, ou somos contemplados por Deus. Nós somos consolados, irmãos, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, mesmo em meio a esta pandemia que nos assola, que tira o nosso sossego. Mas a gente precisa ter a convicção muito mais profunda de que não só Deus nos consola, mas Ele não nos abandona. O Senhor Jesus não nos abandona. Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel. Acabamos de celebrar o Natal agora em dezembro, e a gente ouviu muito falar do Emanuel, o Deus conosco. E é realmente Deus que caminha conosco na pessoa de Jesus Cristo. Os homens podem não nos consolar, mas Deus pode nos consolar. Deus pode consolar você aí no seu lar, aí na sua dor, aí no seu profundo momento de aflição. Deus pode consolar você e não vai desampará-lo. Ouve os meus gemidos, vê a minha aflição, verso 20, ouve os meus gemidos,
Venha o dia que prometeste. É o verso 21, a parte final, quando ele diz: todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha o dia que prometeste, na outra versão. Pediam a restauração e o juízo sobre os inimigos. Era um teste pragmático. Olha, eu preciso ver o sofrimento deles para ter certeza de que o Senhor é mesmo um Deus justo. Nós cristãos, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós não pedimos vingança para os nossos inimigos. Esta vingança pertence ao Senhor. Romanos, no capítulo 12, verso 19, ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não compete a nós buscar vingança sobre os nossos inimigos, mas devemos sim colocar as nossas situações, as nossas angústias diante do Senhor. Devemos pedir o livramento, sim. Devemos pedir o socorro de Deus, sim. A crise, ela é boa para a gente aprender, mas uma crise prolongada, ela faz com que a gente tenha um sofrimento profundo. A crise é boa para a gente aprender, às vezes para termos a cura de alguma coisa que estava atormentando a nossa vida. Neste caso, o povo judeu, eles foram curados da idolatria. Até hoje, eles têm um cuidado enorme com relação a esta questão de adoração a outra divindade qualquer. É por isso que muitos judeus têm uma dificuldade de aceitar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque para eles só existe um Deus único. E isso às vezes limita, cria uma barreira para que eles possam desfrutar de algo muito mais amplo, muito mais abundante. Eles aprenderam então, às custas deste cativeiro, deste exílio, eles aprenderam a sair da idolatria. É bom aprender, mas é bom, queridos, a gente aprender a depender de Deus. Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 a 27, ele diz o seguinte, logo no 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Precisamos aprender a esperar o socorro de Deus. A hora de crescer é a hora de experimentar a cura das nossas feridas emocionais, das nossas feridas existenciais, da nossa dor profunda, que muitas vezes chega diante de nós de uma forma inesperada, como essa situação que temos enfrentado por conta desta pandemia. Deus pode consertar o nosso coração partido se lhe dermos todos os pedaços. Se a gente colocar diante de Deus só a nossa situação, mas não colocar diante de Deus as nossas angústias e reconhecimento dos nossos erros, das nossas mazelas, Deus não poderá, em hipótese alguma, trabalhar na nossa vida. Nós precisamos colocar diante dele as nossas dores, mas precisamos colocar todas as situações, inclusive os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, até onde nós temos falhado, Senhor, contra Ti. E a gente precisa dizer: Senhor, coloca diante de mim aquelas coisas que o meu coração não tem conseguido enxergar, mas eu quero enxergar, Senhor, porque eu quero me corrigir diante do Senhor.
Deus pode consertar um coração partido, derrotado, ferido, mas nós precisamos dar a Ele todos os pedaços da nossa vida para que Ele conserte. Você está passando por momentos de dificuldade, você está passando por momentos difíceis na sua vida, peça pelo seu livramento ao Senhor, mas peça com o coração inclinado para obedecer todas as suas ordens, todos os seus requisitos. Agora eu queria então fechar essa nossa reflexão dizendo o seguinte: sofrer nunca é bom, decepcionar-se, chorar, frustrar-se, nada disso é bom, mas é nestas horas que devemos nos apegar a Deus. Às vezes acontece o contrário, diante das situações difíceis, diante das inquietações, diante daquelas coisas que estão nos machucando, diante daquelas coisas que não sabemos como é que elas chegaram até nós, às vezes até sabemos por conta das nossas falhas e dos nossos erros, mas nós precisamos entender de que é nestas horas que nós devemos nos apegar a Deus, não nos afastar. Há pessoas que dizem: olha, diante desta crise, eu não sei, eu perdi minha esperança. Você pode perder a sua esperança na política, você pode perder a sua esperança na saúde, você pode perder a sua esperança nos amigos, você pode perder a sua esperança na economia, mas você jamais poderá perder a sua confiança e a sua esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. No momento de sua maior crise, quando os amigos o abandonarem, quando você já não mais perceber que não existe nada a que você possa se apegar, coloque a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo. É um exemplo para nós quando nós podemos testemunhar de que Jesus é Senhor da nossa vida, mesmo em meio às crises. Quando tudo está bem, quando as coisas estão indo muito bem, é fácil você dizer: olha, eu sirvo a Jesus Cristo, eu amo ao Senhor, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a ficar apertadas, normalmente há aquele sentimento de: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. E Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu gemido, nós vimos isto no verso de número 20, e Ele está preocupado com você. Amigos são bons, mas suplicar pela graça e pela misericórdia de Deus é algo muito melhor, é algo que faz a diferença na nossa vida. Há um cântico que nós cantamos durante este culto desta noite, é o hino de número 350, do Inário para o Culto Cristão. Eu gostaria de poder cantar, se for possível, pelo menos uma primeira estrofe. É aquele hino 350 que diz: já a Jesus Cristo contarei tudo. Às vezes nós temos alguns segredos muito particulares e muito pessoais, mas para Jesus Cristo você não pode ter segredo nenhum. Você pode colocar diante dele todas as suas dores, todas as suas inquietações, todas as suas dúvidas mais profundas e radicais, que podem ofender inclusive muitas pessoas, mas para Jesus Cristo Ele vai ter sempre os seus ouvidos abertos para ouvir a sua súplica, o seu lamento, a sua dor. A Jesus Cristo contarei tudo. Quando clamei, tu me respondeste. Saiu lá, né? Vamos então, primeira estrofe. Se você puder cantar aí na sua casa, mas cante essa estrofe como uma oração profunda, brotando lá do fundo do seu coração. Vamos então? A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar.
Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos. Só Ele pode dar solução. Só Jesus pode dar solução para as suas crises e para a sua aflição. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este novo ano, Senhor, que estamos começando a trilhar. Queremos pedir, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua orientação. Mas, ó Deus, pedir também, Senhor, a Tua ajuda para suportarmos aqueles momentos difíceis, mas que aprendamos, ó Deus, na Sua palavra, a colocar diante do Senhor as nossas agruras mais profundas, as nossas dores mais cruéis, porque só o Senhor pode, de fato, como diz o hino que acabamos de cantar, só o Senhor é que vai conseguir nos livrar e nos ajudar em toda tribulação. Ó Deus, se conosco neste novo ano, abençoa as nossas vidas, guia os nossos passos e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos um ano com esperança colocada no Senhor, mas acima de tudo, uma vida de obediência integral à Tua palavra e à voz do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando, querido, o nosso culto de oração. Queremos agradecer a sua audiência, o momento em que você permaneceu conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, e que essa palavra, ela de fato possa produzir um efeito diferente na sua vida. Provavelmente você já tenha lido esse texto muitas vezes, mas que de fato você comece a obedecer à voz do Senhor. Nada vai mudar se você só ouvir, mas não deixar esta palavra transformar a sua vida e o seu coração. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta noite. E agora, Senhor, queremos pedir para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.